Por que homicídios cometidos por mulheres são mais difíceis de aceitar? Condenações de penas para mulheres condenadas por homicídio são 2 vezes maiores que homens que cometem o mesmo tipo de crime. Arquivo Reprodução CNN. A reação que você tem ao ler uma notícia de que um homem assassinou a companheira seria a mesma ao saber que uma mulher matou o marido com 9 tiros? Ainda que os crimes sejam intoleráveis, uma manchete com a frase "mulher assassina" parece ser mais comum de entender do que "mulher assassina". Ainda que os crimes sejam intoleráveis, uma manchete com a frase "mulher assassinada" parece ser mais comum de entender do que "mulher assassina". E talvez por isso a segunda causa muito mais incômoda e horror da sociedade. Nos Estados Unidos, 11% dos homicídios em 2019 foram realizados por mulheres. No entanto, as penas e condenações são quase o dobro do que os homens recebem por crimes muito semelhantes ou iguais. Sunay Schwartz, advogada que dedicou a carreira a reformar programas prisionais do país, acredita que o sistema judiciário é injusto com as mulheres. A CNN e Schwartz conta que até pouco tempo a violência contra as mulheres acusadas de homicídio não era usada como prova. Há centenas de mulheres que estavam apenas se defendendo e estão apodrecendo na cadeia há décadas, contou. Uma chance, 9 tiros. Hoje, Crystal está livre, mas por mais de 20 anos fez parte do grupo de mulheres que Schwartz descreveu. Crescida no campo, desenvolveu uma paixão por cavalos, um refúgio dos abusos físicos que sofria do pai na infância. Ao longo da vida, viveu relacionamentos conturbados e abusos, só se sentindo segura na profissão. Entrou para as Forças Armadas aos 19 anos e se tornou oficial da Polícia Militar com função de ensinar os colegas a atirar com armas poderosas. Crystal como oficial da Polícia Militar. A CNN Crystal revelou que conheceu Richards, um discreto analista de sistema de computadores, quando já estava para desistir do amor aos 36 anos. Unidas pela paixão por animais e pelo sonho de viajar o mundo, não demoraram muito a se casar, acreditando enfim ter reencontrado um amor tranquilo que tanto desejava. Crystal deixou de viver no paraíso já na lua de mel. Eu achava que ele nunca me machucaria, mas ele machucou. Ao se recusar a ter relações sexuais naquele dia pós-casamento, Crystal recebeu um tapa do recém-marido. Na época, a mãe de Richard estava à beira da morte e Crystal deu um desconto, acreditando que o homem estava apenas sob muito estresse. Era o que eu pensava sempre que ele me batia. Arquivo Reprodução CNN. Aos poucos, Richard isolou Crystal e sua propriedade privada de contato com vizinhos, carteiros e qualquer outra pessoa que aparecesse em sua casa, e não se importava em deixar rostos e marcas aparentes da esposa. Com medo de sofrer maiores agressões físicas, ela não falou para ninguém sobre o que passava mesmo quando ele a forçou a deixar as Forças Armadas. Enquanto isso, o analista de sistema se comportava de maneira paranoica após ler livros sobre o Armagedon da Bíblia, a batalha final de Deus contra a sociedade humana, e estocava alimentos e armas. Crystal segurando uma arma. Crystal CNN. Em 8 de agosto de 1992, Crystal decidiu sair para cavalgar e, ao voltar, viu o marido esperando na porta de casa. "Vou matar esse cavalo", disse Richard, iniciando uma briga que terminaria com ele morto com 9 tiros pelo corpo. Entre trapas, socos e xingamentos, Richards pegou uma arma e apontou para Crystal, que pegou uma outra arma próxima. "Se ele se mexer, estou morta", pensou. Treinada para matar como ela mesma conta a CNN, Crystal acertou o primeiro tiro na cabeça do marido quando ouviu mexer as mãos, mas não sabe explicar e por que disparou mais 8 vezes, o que foi crucial para ser condenada a 20 anos a perpétua aos 38
anos. Richard segurando uma espingarda Crystal CNN. Talvez com essa narrativa você compreenda os motivos que a levaram a assassinar o marido, mas o júri não. Na Califórnia, as agressões a longo prazo não são consideradas em um julgamento, apenas perigo iminente. Após cumprir 22 anos de prisão, Crystal revelou que não tinha a intenção de matar Richards, mas fazer com que ele parasse de agredir. Às vezes eu penso, quando vê a mão dele, a arma se mexer, será que era um movimento inocente? Crystal em entrevista à CNN. Mergulhando em pesadelos. Violência doméstica pode ser altamente discutido atualmente, mas em 1990 era muito mais comum ver homens abusivos se tornando celebridades e mulheres vítimas se tornando piadas. Porém, quando o homicídio é de um bebê, olhar a culpa como um monstro não parece uma tarefa difícil. Assim como Crystal, Sarah contou à CNN que cresceu em um ambiente conturbado, pais alcoólicos e violentos, uma irmã constantemente enviada a abrigos e reformatórios e o serviço social batendo em sua porta com frequência. Não foi a violência física que deixou cicatrizes, foi a tortura psicológica. Com 16 anos, longe dos pais e da irmã, Sarah conseguiu o primeiro emprego em uma clínica veterinária. Foi lá que conheceu bem o homem que se tornou o centro de seu universo. Como ela mesma o descreve, junto por anos, viveram como espíritos livres e viajaram pelo país até os 30 anos, quando se fixaram em Anchorage, no Alasca, em 2001. Sarah e Ben, arquivo pessoal, reprodução CNN. Não havia briga, discussões ou ofensas, algo que Sarah enfrentava como um sucesso em relações ao ambiente que cresceu e sabia que enxergava bem como homem capaz de cometer erros. Ele era tão extrovertido e carismático, com tantos interesses diferentes, eu não tinha nenhuma, só ele. Alguns anos depois, Sarah começou a viver um novo sonho, a gravidez. Porém, a enfermeira notou algo errado. Sua filha tinha o tipo mais fatal de nanismo. Sarah poderia ter o bebê com uma doença terminal ou buscar um aborto do segundo trimestre da gestação. Escolheu a primeira e deu início àquilo que considerou um verdadeiro pesadelo. Deixou os antidepressivos que tomava anos de lado e passou a preocupar-se intensamente com sua filha, ainda dentro de sua barriga, privando bem de qualquer estresse, já que ele vivia sua ascensão no mercado da cerveja. Aos poucos viu o companheiro distante não só da gravidez, mas tudo que envolvia o casal. Sarah no hospital no dia do parto, arquivo CNN. A CNN, Sarah revelou não se lembrar da sensação de ver a filha pela primeira vez. É como se eu não estivesse lá. Tentando dar conta de tudo, passou a se afundar em pensamentos negativos sobre não dar conta da responsabilidade que assumi enquanto o marido voltava ao trabalho, pouco dia depois do nascimento. Parecia uma questão de vida ou morte. Não conseguia dormir, descansar, ter paz ou mesmo só respirar. Em 2 semanas após o parto, a recente mãe foi consumida pela ideia de tirar a vida da própria filha. Um dia levou no trabalho de Ben e com a intenção silenciosa de que ele a salvasse, ao voltar para casa, amanheceu e a sufocou até a morte. Presa desde 2015, dia depois do homicídio, Sarah contou que só foi então que se sentiu aliviada. A última vez que viu o marido foi no dia do julgamento. Sarah grávida, arquivo CNN. Mais uma vez, pode ser que você sinta uma certa empatia por Sarah, mas é difícil acreditar que uma mãe seja capaz de assassinar o próprio bebê. Diana Barnes, psiquiatra especializado em saúde mental da mulher, explicou à CNN que os casos de infanticídio são mais comuns do que imaginamos e muitas vezes têm nome, psicose pós-parto. É como uma ruptura total com a realidade, contou. É caracterizada por delírios e falsas crenças sobre você mesma e o bebê. Sem dúvidas, e que Sarah vivia um surto psicótico durante a gravidez. Barnes acredita que ela estava desassociada do que vivia e fazia. Sarah em entrevista à CNN.
quando as mulheres matam. E uma sociedade que sabe que tirar uma vida é errado, especialmente de uma criança, continua a dizer que mulheres são vítimas assim como seus bebês ou que 9 tiros pode ser justificado pelo passado. Em busca dessa resposta, a jornalista Lisa Lene conversou com as duas mulheres condenadas para entender melhor o que as levaram a cometer crimes tão chocantes, como Crystal está vivendo em uma liberdade depois de tudo o que viveu, e como Sarah, que segue cumprindo sua pena, lida com a culpa de um crime tão difícil de entender. O episódio Mulheres que Matam vai no ar no dia 7 de maio, às 19 horas e 15 minutos da CNN Brasil na TV, YouTube e Prime Video.